a confederação que reúne todos os trabalhadores de educação, não apenas os professores, mas o pessoal de auxílio escolar e por aí vai. Eu vou pedir para botar aí na tela o QR Code, caso você queira continuar acompanhando esse debate, que está em destaque agora no nosso portal, câmara.leg.br, é a transmissão que está em destaque no portal. Em câmara.leg.br/agenda, você também tem todos os eventos de hoje e tem esse evento já acontecendo para você clicar no botãozinho verde e acompanhe. Mas se você está aqui na TV e quer seguir acompanhando na internet, aponta a câmera do seu celular para o QR Code, ele reconhece que é um endereço de internet, você clica em cima e cai na transmissão, com a vantagem de já ter informações complementares, espaço para perguntas, para votar nas perguntas, inclusive a possibilidade de ter todas as falas já cortadinhas depois que o participante termina de falar. Então, deixar só mais um pouquinho aí o QR Code na tela, caso você queira, mas repito, você tem essa transmissão também em destaque agora no portal câmara.leg.br. Mas eu tenho um outro debate que também envolve educação acontecendo agora, simultaneamente, lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, que está analisando um projeto que trata da possibilidade de se aproveitar estudos ou até experiências ligadas à teologia para se considerar habilitado num curso de teologia. Esse debate está acontecendo na CCJ, foi requerido e está sendo conduzido pela deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, e a gente vai ficar um pouquinho por lá para entender mais um pouco o que significa isso, aproveitamento de estudos nos cursos livres de teologia. Que a instituição de origem seja credenciada, mas se avalia se essa disciplina é a mesma. Vou falar da minha área de formação, sou formada em Direito, então eu não posso convalidar uma disciplina de Direito administrativo se a minha nova instituição não exige essa disciplina, né? Precisa ser a mesma disciplina com o mesmo conteúdo. Então, exige uma avaliação da compatibilidade entre as disciplinas realizadas e o projeto pedagógico da instituição destinatária, né? Porque vai depender da... Só pedir para o senhor falar, não. Vai ser bem discricionário, porque vai depender, logicamente, do projeto da instituição credenciada, aonde vai recepcionar os estudos já serem aproveitados, né? E aí que o nosso professor ali do MEC falou, o professor Rossati, é que ele recebe o aluno do mestrado com tantas disciplinas, vai olhar as ementas, etc. e tal, não são compatíveis, ele não consegue aproveitar todas. É mais ou menos o mesmo caso aqui. A instituição credenciada, ela já tem todas as prerrogativas legais, ela já está avaliada pelo MEC, ela já segue os ritos legais, então não há de se falar nisso aqui, porque já é um pressuposto que quem vai aproveitar os estudos já está tudo o quê? Zerado, tudo organizado certinho, não é assunto da discussão desse projeto aqui. Nós estamos discutindo aqui esses estudos que chegam lá para ser aproveitados, como eles vão ser avaliados, ementa, compatibilidade e até que percentual serão aproveitados ou não. Logicamente, no projeto que o professor Rossati citou, você tem lá toda aquela estrutura e também tem aquelas disciplinas obrigatórias que o MEC prevê, a questão de identidade, questão racial, questão sociais, que nós não podemos abrir mão, correto? Agora, a parte que pode ser avaliada compatível ou não, vai depender da faculdade, da IES, né, devidamente credenciada, fazer o discricionário e avaliar. Pode tanto, não pode? Então, a gente tem que botar um parâmetro, eu acredito, até e dando, né? Acho que a ideia está nessa direção. Né? Tá, posso falar? Mais uma vez eu agradeço. Eu quero caminhar, em princípio, com o professor Paulo Fossati e, em seguida, falar um pouco mais com a professora Giovana Gamba, em dizer que são coisas, neste momento, bem distintas mesmo. Uma coisa como bem disse o pastor Jorge Lieb, a instituição que vai receber, de fato, ela já é credenciada. Eu tiro pela própria Universidade Presbiteriana Mackenzie, pela visita do MEC, obtivemos a nota máxima, 5.
Pelo ENAD também tivemos a nota máxima 5. Então, nós estamos credenciados para receber dos cursos livres, tá, esses alunos. Eu acho que a preocupação maior deste encontro deveria ser como viabilizarmos e caminharmos o que foi apresentado, tá, pelo professor Paulo Fossati, tá, deste curso que está enviando eu vou dizer que formando agora, né, porque ele vai ter a continuação dos seus estudos, né? Que curso livre é este? O que vamos estabelecer a partir daqui para receber, então, esses alunos? Então, eu respeito muito a fala da professora Giovana, parabéns. A preocupação está bastante grande, parabéns. Mas acho que hoje a gente precisa se preocupar o que vamos estabelecer, qual o caminho, quais critérios para esses cursos livres ou para estas instituições. Lá na frente, sim, o MEC deverá se preocupar com as novas instituições, tá? Me permitam aqui, aspas, os aventureiros que vão dizer, vamos reconhecer, vamos convalidar, vamos integralizar, vamos reconhecer este curso livre. Então, são aqueles que, porventura, se colocarem no caminho para este reconhecimento. Mas as faculdades, centros universitários ou universidades que já estão prontas, estas sim, eu acho que a gente já tem, não que esquecer, mas focar, deixar de focar nisso agora e um tanto mais nesses cursos livres. Eu acho que é hora, sim, da gente caminhar. E a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que formou muitos desses, ela está disposta a continuar. Mais alguma ponderação? Me parece, professor, que a gente compartilha da mesma preocupação, na verdade, né? Acho que meu objetivo em relatar a experiência da regulação da educação superior é indicar que sobre essas instituições que são reguladas há uma avaliação. Sobre as instituições que não são reguladas, que ofertam cursos livres, não há regulação incidente. E como o objetivo é promover uma convalidação de estudos sobre os quais o MEC não avalia a realização, a infraestrutura, a qualidade, a preocupação é justamente essa, né? Que condições, e não me parece que o objetivo seja o MEC passar a regular cursos livres, não faria sentido, o que caracteriza um curso livre é o fato dele não ser regulado, né? Essa é a natureza do curso livre. Em que medida podemos nos assegurar que esses cursos serão realizados com a qualidade em que os cursos regulados são avaliados pelo Ministério da Educação? De fato, é exatamente essa a nossa preocupação, a preocupação de que os cursos livres tenham qualidade compatível com aquela exigida das instituições credenciadas. Professora, só para eu aproveitar, chegou uma pergunta para nós. Quanto tempo leva para o MEC adaptar os critérios à realidade atual, dadas as mudanças recorrentes? A burocracia existente impede as instituições de se enquadrarem dentro das diretrizes no tempo hábil. A senhora poderia nos responder? Eu posso começar, porque, de fato, a discussão é muito interessante, ela envolve legislação. E nós temos, por exemplo, para validação de cursos no Conselho Nacional de Educação, toda uma legislação do ano 2017. Nós até brincamos chamando a família do 2017. No 2017, por exemplo, nós temos o decreto 9235, decreto 9235/2017, o artigo 78, que vai ter que mudar. O que diz o artigo 78? Ele nos diz que estudos realizados em cursos ou IES, sem o devido ato autorizativo, não são passíveis de convalidação. Se eu vou seguir à risca esse artigo 78 do 9235, primeiro ponto, nós vamos ter que sentar esta casa. O senhor poderia ser mais claro um pouquinho? Por que não vão ser convalidados? Não posso convalidar porque eu tenho uma legislação que não me permite. Quando eu vou pegar esse curso para convalidar,
eu tenho que convalidar baseado em aspectos legais. E o decreto 9235, no artigo 78, vai me dizer: você não pode convalidar estudos de cursos livres de instituições não reconhecidas. Ou seja, a minha igreja fez um curso livre de 300 horas, mas a minha igreja não é reconhecida pelo MEC. Eu não posso pegar esse curso pelo 9235 e dizer: eu vou validar esse curso equivalendo a uma disciplina. Mas aí a gente resolve isso com a aprovação dessa lei. Se tem uma lei Então que tá nós temos que alterar a lei. Esse projeto de lei aqui, ele vai fazer essa autorização para convalidação. Então não vai Tem ter que nenhum fazer as prejuízo. alterações. Porque como está a lei hoje, nós temos esse impasse. Acho que o ponto a razão pela qual essa regra existe é assegurar que os cursos, que os estudantes que realizam os cursos estão submetidos a esse regramento do MEC. Na medida em que você convalida estudos que são realizados em instituições que não são avaliadas pelo Ministério da Educação, você permite que o preenchimento da carga horária que é exigida seja realizado fora das regras do Ministério da Educação. Deixa eu fazer uma pergunta. O MEC tem hoje algum setor dentro que faz avaliação ou verificação de quais são os cursos livres que existem hoje no Brasil? Eles não são submetidos a nenhuma avaliação. Deputada, o curso livre pode fazer 1 hora, 2 horas, 10 mil horas, eles são absolutamente livres. Deputada Coronel Fernanda, me permita. Senhores, é importante a gente estar citando aqui cursos livres, mas eu queria chamar a atenção dos senhores que nós estamos tratando aqui de curso de teologia confessional. Eu vou dar um exemplo aqui. Os católicos que estão aqui sabem que os seus padres são formados em teologia. Vocês sabiam que a maioria dos padres, os cursos, eles não têm nível superior reconhecido pelo MEC? Eles não têm nível superior reconhecido pelo MEC. Mas alguém aqui, alguma autoridade aqui, vai negar a qualidade do curso de formação teológica livre, né? Do padre católico? Não. Ok? Então, a gente está tratando aqui de um curso de teologia confessional, onde o Estado não pode, pela separação de Estado e Igreja, chegar lá e ditar as regras daquele curso do padre. O decreto aí, ele não é superior na hierarquia das leis à lei que nós queremos aprovar. Então, aprovando a lei, o decreto precisa se alterar e procurar o seu lugar no cenário das leis. O decreto tem que ser alterado à medida que uma lei nova é aprovada, né? É importante isso. Então, a gente não pode chegar aqui e ficar com medo que o decreto diz isso e nós não podemos aprovar. Podemos aprovar, sim. O decreto, depois o ministro lá muda o decreto. Pastor, mas exatamente foi isso que eu falei. O que o professor falou, que nós precisamos mudar a legislação. Isso aqui é um projeto de lei, então eu tenho certeza, se ele for sendo aprovado, o MEC e o Conselho vai ter que se adequar, vai ter que mudar e vai ter que cumprir a legislação. Agora, a questão maior dessa audiência pública é a gente discutir a importância do aproveitamento desse curso específico livre, que a gente não está discutindo outros cursos aqui. Não veio a demanda de outras áreas. Pode vir a acontecer. E se vir, a gente vai ter que discutir aqui dentro, né? E isso é uma questão que a gente tem que entender que os senhores podem apresentar também para a gente a sugestão para que os cursos livres que sejam aproveitados não tenham hora inferior a X número de horas aulas e faça uma prévia inscrição junto ao MEC. Essa é uma questão para se resolver, porque muitas profissões elas ainda estão em fase de regulação, né? Estão aguardando seus devidos reconhecimentos. Mas eu entendo pela sua fala, pela fala da professora Giovana, o que falta é a legislação. Com a legislação vindo, nós conseguimos fazer a devida adequação para que esse curso ele seja mais bem aproveitado, até porque as regras que estão aqui,
foi muito bem claro que a gente tem a previsão aqui de 2.300 horas, e o conteúdo que é realizado no curso livre, eu faço um curso livre, inclusive, ela é mais a parte teórica, né? E não a parte prática, nem a parte de estágio, aquela complementares, que as complementares vêm no decorrer das horas, e não vai ser aproveitado tudo. Então, isso me deixa muito mais tranquila, porque o curso de teologia de nível superior tem mais de 3.000 horas, e tem muito tempo que pode ser aproveitado para se adequar. E eu acredito que, havendo esse aproveitamento, nós vamos resolver algumas pendências que ocorreu quando houve essa limitação, né? Pois não, professor. Na época em que nosso curso era convalidado, algumas instituições que nós procuramos, faculdades, universidade, eles colocaram exigências. Disseram o seguinte, ó, você precisa ter essas matérias, essa carga horária, então nós nos adaptamos como curso livre para depois as instituições receber os nossos alunos. Então nós não temos o nosso currículo, a nossa carga horária, o que a gente acha, não. A instituição que recebeu para convalidar na época que era possível, eles colocaram para nossos parâmetros, dizendo, ó, se vocês cumprirem isso, então nós podemos receber os seus alunos. A mantenedora da Universidade Presbiteriana Mackenzie é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos pastores presbiterianos. E os pastores presbiterianos, eles não estudam na Universidade Presbiteriana Mackenzie, não fazem o curso de teologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O curso de teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, presencial ou modalidade EAD, não serve para a ordenação ao Sagrado Ministério da Palavra e dos Sacramentos. Nós temos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, seus próprios seminários, 2.950 horas, 5 anos de estudo. Esses pastores, ao tempo que nós tínhamos a integralização dos créditos ou convalidação, esses pastores, ao tempo, tiveram a oportunidade, na boa fala do pastor Jorge, de, depois de 5 anos estudado, então, no seminário presbiteriano, eles foram, então, cursar essa integralização. Então, nós temos, sim, tá, instituições, tá, sérias, que, com certeza, elas vão estar dentro daquilo, tá, que a gente chama de exigência do Ministério da Educação e Cultura, para que busque, então, esta integralização ou convalidação. Vou passar a palavra por mais alguns minutos, só para a gente concluir, pode ser? Só para concluir, eu quero agradecer o espaço e reforçar o que o Dr. Pio Carvalho diz, importante estreitar o diálogo com as instituições credenciadas, com as que oferecem cursos livres, para evitarmos problemas futuros e já irmos alinhando. Curso livre que eu vou ofertar, eu já organizo com o título, com a ementa, com a carga horária, compatível para no dia de amanhã eu ter esse aproveitamento. E ponto número 2, a nossa presidente já apontou, e provavelmente venha, ao aprovarmos essa lei para teologia, vai dar efeito cascata. Eu lembro, por exemplo, a turma do jornalismo. Quem duvida da competência de tantos jornalistas de cabeça branca que nunca passaram por uma faculdade de jornalismo? Tem uma demanda reprimida aí por título há anos. Ao aprovar teologia, vou dizer, cara, com 30 anos de jornalismo, por que eu não posso aproveitar toda a minha expertise e galgar um título de formação em jornalismo? Só trago esse exemplo para dizer que nós poderemos aqui abrir uma jurisprudência para voltarmos várias vezes para essa casa
e continuar o nosso debate. Mas aí eu vou concluir que o senhor fez uma fala muito interessante, né? Nós não estamos aqui dando para qualquer outro profissional o título de bacharel ou qualquer outro título, sem ele passar pela devida instituição regulamentada pelo MEC. O que nós estamos discutindo aqui é aproveitamento de horas de estudo para uma hoje aqui para a teologia, e eu acredito que se vier para outras áreas de excelência, até porque houve uma falha lá atrás, com a população brasileira, que tiveram que, através da sua experiência e dos cursos livres, se transformaram em excelentes profissionais. E que precisa ser corrigido e ninguém se preocupou, apenas se preocupou em colocar um curso de nível superior e criou um muro. Daqui para frente, quem passa do muro para cá é bacharel, que você que trabalhou a vida inteira por lado de lá, você não é nada, né? E a gente tem que resolver, eu acho que essa discussão que começou com a teologia, ela abre espaço para o povo brasileiro ter a oportunidade de ter seu reconhecimento como jornalistas e tantas outras áreas. Eu acredito que nós temos que ter um marco para isso. E a exigência, ninguém está pedindo para que ele seja profissional e venha já direto para o bacharelado, ninguém vai entregar o diploma para ninguém, mas vai se aproveitar aquela experiência. Eu tenho 2 cursos superiores e um dos meus cursos foi feito o aproveitamento, da mesma forma que essa experiência pode sim fazer esses aproveitamentos em disciplinas teóricas, né? Porque na prática não tem como você mudar, e também, se você não tiver o conhecimento suficiente, você não passa na prova teórica de outras disciplinas, porque uma é a escada, é o degrau para você alcançar a próxima disciplina. Esse é o meu posicionamento. E, diante da fala de todos vocês, eu acho que eu chego a essa conclusão, que não há prejuízo nenhum para a educação. Pelo contrário, favorece a educação, porque as faculdades não vão estar recebendo ninguém cru, que vai começar ali na faculdade uma disciplina. Eu posso fazer um curso livre, e como acontece nos cursos tecnólogos, hoje, que agora são tecnólogos, antigamente era o curso de 2º grau, eu fui aluna do 2º grau, né? Eu fiz pedagogia não, magistério, que hoje transformou-se em pedagogia, e que você tinha uma avaliação se você queria continuar ou não naquela profissão. Então, se você vem com uma pessoa dessa, que já tem um curso, entendeu o conteúdo e se apaixonou e quer, não tem por que ele não se aproveitar. Paulo vai lembrar disso, também como a professora Giovana. O mesmo debate, a mesma discussão, fora da época também da 2ª licenciatura, né? Ou da formação pedagógica, que você não tem a necessidade de fazer o curso todo, tanto formação pedagógica como 2ª licenciatura. Foi o mesmo debate à época também, eu participei bastante. E hoje uma diferença relevante nesses debates, que é a 2ª licenciatura e a formação pedagógica, exigem que o estudante tenha feito um curso autorizado e reconhecido pelo Ministério da Educação. Bem, mas eu digo então, assim, o aproveitamento de estudos, que eu acho que é o debate que aqui a gente tem uma distinção que é importante de ser feita. Nós somos absolutamente favoráveis ao aproveitamento de estudos. Há uma diferença aqui que nós estamos traçando entre o aproveitamento de estudos de um curso que foi regulado, que me parece que é o que a senhora fez, é um curso que havia sido feito com base nas regras existentes na época. Eu entendi o que a senhora quis dizer. A minha fala na seguinte forma. Nós estamos discutindo o curso de teologia, e eu não vou devagar para outros cursos, porque cada um tem uma realidade. Eu não vou fazer o curso de aproveitamento de medicina. Não tem lógica. Mas existem hoje áreas que o curso de conteúdo teórico, ele, se for fazer um aproveitamento com regras claras e que não traga prejuízo, porque se a gente for considerar hoje, eu vejo que os cursos de EAD foi a pior coisa que aconteceu no nosso país. Nós temos cursos aí temporários que são muito mais importantes e não foi dado o devido valor. Nós temos um curso de pedagogia que eu tenho conhecimento que pessoas fizeram em 6 meses. Curso que não no meu magistério foi em 3 anos. E ninguém aprende em 6 meses a dar curso. Então, assim, é muita burocracia para um lado e muita liberdade para outro. Então, nós temos que pensar o que é bom para a sociedade. Se aproveitamento de cursos livres
E ninguém está falando um curso, qualquer tipo de curso, não é o curso do fundo do quintal. É curso realizado por instituições, onde as instituições convalidadas pelo MEC vão ter a liberdade de fazer uma avaliação e dizer o que vai ser aproveitado. Né? Para a pessoa, pelo menos, aqui a gente está discutindo a possibilidade da pessoa que fez um curso livre, no caso de teologia, vamos deixar bem claro isso, teologia, possa requerer o aproveitamento em uma instituição devidamente autorizada pelo MEC. Agora, quem vai definir o que vai ser aproveitado e o que vai ser interessante vai ser a instituição, né? Eu acho que o que a gente está discutindo aqui é essa autorização para que eu vou fazer como um exemplo da sociedade, se eu tiver matriculado em um curso livre, posso chegar numa Mackenzie, que tem, aqui vou usar o exemplo dela, que tem um curso de teologia, bacharelado, e apresentar o meu diploma, a minha base curricular para eles e pedir, verifiquem a minha base curricular se eu... Opa, obrigada. Verifique a minha base curricular se é possível haver algum tipo de aproveitamento. E se houver, eles vão me dar o ok e a percentual disso. Eu acho que a discussão, para ficar mais clara, ela chega nesse patamar. E eu acredito que isso quem ganha é o MEC, porque aí a gente cria uma regra, e que se venha outros cursos livres, nós estamos aqui para discutir eles. Certo? Podemos encerrar? Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. Portanto, acabamos que damos sorte, né? Vimos o debate praticamente inteiro, se não na sua extensão, pelo menos a parte mais importante, né, a tentativa de entendimento ali entre representantes das igrejas, dos cursos livres teológicos e do MEC. Inclusive, para aprofundar, a gente vai tentar daqui a pouquinho levar tanto a deputada como o representante do MEC para ir conversar ali com a Aline Castelo Branco. Mas eu acho importante a gente trazer alguns conceitos para você, se você pegou o debate no meio e não entende exatamente do que se trata cada um desses termos, eu acho importante explicar o que é teologia e o que é curso livre, né? Vamos começar pelos cursos livres. Um curso livre é um curso que não tem fiscalização alguma e não tem necessidade de pedido de autorização, ao contrário dos cursos que têm alguma regulamentação, porque a profissão é regulamentada. Então, por exemplo, ninguém pode fazer um curso livre para ser técnico de radiologia e várias outras profissões regulamentadas, muitas são, né, desde medicina, professor de várias disciplinas. Jornalismo é um curso regulamentado, apesar da sua regulamentação, parte dela ter sido derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a obrigatoriedade do diploma, mas ele não deixou de ser regulamentado, e por aí vai. O curso livre, portanto, não exige autorização prévia, nem fiscalização, nem autorização, nada. E aí existem cursos livres das mais diversas naturezas e existem cursos livres de teologia. Mas os cursos de teologia existentes hoje não são apenas os livres. Existe um bacharelado, uma graduação em teologia. E aí a graduação em teologia, o bacharelado em teologia, este precisa ter autorização no MEC e passar por todas as demais fiscalizações, porque a pessoa sai de lá um bacharel. Precisa ser bacharel para ser pastor ou padre? Não, não precisa. Aí cada denominação religiosa tem a sua estrutura, mas é comum, é bastante comum que algumas religiões tenham os seus sacerdotes com um curso, um bacharelado em teologia. E aí, vamos supor, na Igreja Católica. Na Igreja Católica, seminários maiores, alguns são cursos livres, outros são cursos de teologia reconhecidos, né? O que se está discutindo nessa proposta, nesse projeto de lei que foi objetivo desta audiência pública, é se eu vou poder aproveitar uma parte, uma disciplina de um curso livre para um curso de graduação, um curso de bacharelado em teologia. Hoje a lei não permite isso. Em nenhuma área, não é só na teologia. Não permite que eu aproveite uma disciplina de um curso livre, porque ele é totalmente livre, ele pode ter 1 hora de duração, ou ele pode ter 3.000 horas de duração, como é, por exemplo, um curso de formação
de um sacerdote na Igreja Católica ou de um sacerdote em alguma denominação protestante. Então, como ele é livre, eu ainda não posso fazer essa transferência. A lei tenta permitir esse aproveitamento de créditos, esse aproveitamento de conhecimentos, a partir de algo que ainda será regulamentado. O que os representantes do MEC disseram hoje, inclusive, é que isso não pode. E aí, o que é teologia, se você está se perguntando também exatamente sobre o que é isso, né? E aí a gente vai ter dois significados. A teologia pode ser o conjunto de doutrinas de uma determinada denominação religiosa, ou pode ser uma área do estudo, uma área da ciência propriamente dita, que se encarrega de Deus ou dos deuses, se for uma religião politeísta, de conhecer tudo isso. É por isso que eu tenho cursos de bacharelado em teologia, que não estão necessariamente atrelados a uma religião, porque é um curso de estudos, de conhecer, inclusive, as várias dimensões das muitas religiões ou de uma específica, e eu tenho cursos livres de teologia focados única e exclusivamente naquela religião, naquela denominação religiosa. Teo é Deus e logia, estudo. A teologia é o estudo de Deus ou dos deuses, né, se for uma religião politeísta, e pode ser o estudo das muitas religiões. E aí a gente tem também outras derivações, como, por exemplo, teologias compreendidas como conjuntos de conhecimentos de uma determinada religião, e há dentro de uma única religião várias teologias. A gente pode pegar o exemplo das denominações protestantes, em que você tem lá dentro a chamada teologia da prosperidade, que defende que você tem uma relação com Deus em que, sendo fiel a Deus, ele te recompensa com prosperidade. Tem dentro da Igreja Católica várias outras teologias, e um exemplo seria a teologia da libertação, em que você tem um livre-arbítrio que está acima, inclusive, do que Deus eventualmente tenha designado para a sua vida, mas se você estiver em consonância, né, em concordância com o que Deus deseja para você, você tem uma vida muito mais tranquila. São muitas as teologias e essa área de estudo, esse campo de estudo da teologia. O que acontece muitas vezes é que alguém que fez cursos livres, e às vezes longos, como um curso de teologia da sua denominação, longo, comprido, deseja aproveitar parte desse estudo para um bacharelado em teologia, hoje não pode. O que se deseja é que se possa, a partir de uma regulamentação. O MEC deixou muito claro que hoje não pode, e a proposta seria exclusivamente para o campo da teologia, não seria para outras áreas do conhecimento. Mas por que se deseja, às vezes, ter um bacharelado em teologia, mesmo com já tanto conhecimento adquirido num curso livre? Porque o curso superior traz algumas vantagens para o indivíduo, né? Normalmente. Uma delas é poder acessar, inclusive, outros cursos de nível superior. Um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, ter a sua profissão reconhecida de uma maneira mais profunda. Mas mesmo a igreja presbiteriana, ali representada por um integrante da Universidade Presbiteriana Mackenzie, deixou muito claro que são coisas separadas. Você tem um seminário para formar o pastor presbiteriano, e você tem um curso de teologia como graduação em bacharelado na universidade, que não necessariamente se comunicam. Se alguém quiser ser pastor, no exemplo trazido por ele da igreja presbiteriana, ele precisa ter feito o seminário de 5 anos e mais o curso de 4 anos de teologia na universidade. Aí sim ele será um pastor e um teólogo formado pela Universidade Presbiteriana. Eu quero chamar a atenção para mais uma questão, além dessas explicações sobre o que é teologia e o que é curso livre, que foi a dinâmica desse debate, que eu achei muito interessante. Porque, ao contrário das audiências públicas clássicas, que a gente costuma assistir aqui, em que alguém fala 10 ou 15 minutos, outra pessoa vem e fala 10 ou 15 minutos, e há muito pouco debate, muito pouca dinâmica, muito pouco diálogo, esse, particularmente, foi um momento em que houve muito diálogo, muito respeitoso, inclusive, vale o elogio, entre os participantes mesmos com opiniões divergentes, e um momento de esclarecer aqueles que desejam uma mudança na lei e aqueles que vão operar a mudança na lei, quais são as limitações, porque você tinha 2 representações do MEC e 4 representações de cursos superiores. A gente ainda não tem, né, a Aline, acredito que agora a gente já tenha, a Aline Castelo Branco,
está aqui conosco. Estou dando, inclusive, um bastidorzinho. Ontem eu brinquei com a Aline, né? Mostrei que no equipamento que a gente chama de Mochilink, que é essa conexão conosco por meio de uma mochila ligada à câmera, demorava 3 segundos, até contei, e hoje não tem essa demora não, hoje é imediatamente, não é, Aline? Lincoln, a comissão acabou de acabar, estamos aqui com representantes do Ministério da Educação, com a deputada Coronel Fernanda do PL do Mato Grosso, que pediu essa audiência, e como um teólogo. Eu vou começar pelo teólogo, que é o Jorge Leib, que vai falar um pouco sobre a gente, sobre esse ponto de vista. Algumas igrejas, dependendo da igreja, principalmente igrejas evangélicas protestantes, não existe uma exigência, por exemplo, para pastor. Igrejas pequenas, às vezes o pastor já é criado na igreja, já prega, já faz ali e vira pastor, conforme vai adquirindo mesmo nas escolas dominicais, durante a sua caminhada cristã. O que se discute hoje é que cursos livres possam fazer parte da carga horária do bacharel. Explica um pouco para a gente como que o senhor tem ideia de que isso possa ajudar os teólogos ou os pastores nas igrejas. Bom dia. Bom dia. É muito importante a gente lembrar da separação entre Estado e Igreja. Nós somos a favor que esses estudos teológicos sejam aproveitados em faculdades devidamente credenciadas e autorizadas pelo MEC, com todas as prerrogativas legais. Nós entendemos que, para ser pastor, não há uma necessidade de uma formação, porque ser pastor tem muito a ver com vocação. É lógico que há igrejas tradicionais no Brasil, protestantes, evangélicas, que têm essa exigência da formação teológica. Eu, particularmente, acho muito importante as igrejas exigirem uma formação teológica qualificada, capaz de preparar o pastor ou a pastora a desempenharem a função sacerdotal. Logo, eu não posso dizer assim que eu sou terminantemente contra, porque tem muita gente que é autodidata, vocacionado e realmente faz um trabalho extraordinário Brasil afora e dão a sua contribuição muito importante para a sociedade. Nós estamos buscando aqui o meu termo, aproveitar os estudos para qualificar ainda mais tanto os seminários maiores, escola teológica, quanto também as IEs devidamente credenciadas poderem qualificar e preparar esse pessoal que vai servir a igreja e a toda a sociedade brasileira. Então, para complementar, de maneira nenhuma, os teólogos querem a anulação do bacharel em teologia, para que isso se torne um curso livre. É só mesmo uma complementação da formação de teólogo. Nós queremos que haja um aproveitamento, quer dizer assim, é uma qualificação, uma melhora nesse processo, para que o teólogo formado na igreja, no seminário maior, no Instituto Bíblico, ele tenha a oportunidade de se qualificar ainda mais e tendo a oportunidade de ter o seu título de bacharel reconhecido pelo MEC com todas as prerrogativas legais. Muito obrigada ao teólogo Jorge Leib. Comigo também uma pessoa que está preocupada, representando o Ministério da Educação, com relação à estrutura, carga horária para bacharel. Hoje, a mínima assim, para especialização, por exemplo, é 360 horas, para você ter uma especialização, uma pós-graduação. Para a graduação, como é o caso do bacharel, existe mais carga horária, existe uma estrutura e também tem que ser avaliada pelo MEC. Explica um pouco para a gente quais são as preocupações que vocês exporam ali diante dessas prerrogativas com relação aos cursos livres para teologia. Bom dia. Bom dia. Bom, a preocupação do Ministério da Educação é assegurar que esses estudos sejam feitos em compatibilidade com as diretrizes que o MEC estabelece, né? Há uma série de regras fixadas para que se faça um curso superior em teologia. Então, como você mencionou, carga horária, que é de 2.900 horas, há uma série de eixos que devem ser percorridos pelo estudante. E a nossa preocupação é assegurar que o curso superior de bacharelado, ou seja, que habilita esse estudante a uma série de prerrogativas de um profissional de nível superior, que ele seja feito em conformidade com as regras vigentes do MEC, né? O aproveitamento de um curso livre tem um risco, porque o MEC não avalia essas instituições que promovem os cursos livres. Nossa preocupação é que essa carga horária aproveitada seja feita como exigido pelo Ministério da Educação. Essa é a nossa grande sensibilidade. Então, também pode existir por parte, por exemplo, das igrejas que podem promover esses cursos, dessas instituições religiosas, de também tentarem ali se certificar com o MEC para fazer a habilitação desses cursos livres, por exemplo?
O curso livre, ele não é habilitado pelo MEC, essa é a diferença entre um e outro, mas há igrejas que criaram suas próprias instituições de educação superior, como nós vimos hoje, participaram inclusive do debate, e que se compatibilizaram com as regras do Ministério da Educação e oferecem hoje cursos superiores em teologia, né? Hoje nós tivemos a oportunidade, inclusive, de ouvi-las, algumas relatando sua experiência. Então, aliás, existe uma categoria de instituição de educação superior que é confessional, e isso é absolutamente permitido e encorajado, é possível que seja feito, né? O que não é adequado, na nossa percepção, é que haja um curso que não é compatível, que não é avaliado, que é promovido seja por uma igreja, seja por outra instituição, não é necessariamente realizado por uma instituição religiosa, e que ele seja considerado equivalente a um curso superior. Esse é o nosso receio. Muito obrigada pela sua contribuição. Comigo, Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, que pediu essa audiência. Seu requerimento fala ali, deputada, sobre um projeto de lei do deputado Bibo Nunes, que também traz essa mesma proposta de aproveitamento de curso. A senhora também está com a ideia de propor isso aos deputados. Conta um pouco para a gente sobre essa escuta hoje, o que a senhora pode tirar de aproveitamento. Essa audiência pública ela foi necessária. Eu sou a relatora do projeto do deputado Bibo Nunes, aqui na CCJ, nós estamos já finalizando o projeto, mas foi importante ouvir tanto o MEC, o Conselho Nacional de Ensino Superior, hoje as faculdades que têm o curso superior de teologia e as instituições que têm o curso livre de teologia. Não vai haver prejuízo nenhuma, porque apesar do MEC não fiscalizar os cursos livres, quem vai ficar com a incumbência de verificar e avaliação, se essa avaliação ela cumpre os requisitos que estão no projeto de lei, que é 65% de aproveitamento, a carga horária tem que ter no mínimo 2.300 horas, sendo que o curso superior hoje tem a média de 3.100 horas. Então, assim, tem toda uma compatibilidade, e a faculdade, que já é fiscalizada, é autorizada pelo MEC, ela vai ter a liberdade de fazer a avaliação do currículo desse aluno que está se colocando à disposição e que foi aprovado numa prova para poder fazer o curso de teologia, se o curso que ele fez livre tem possibilidade de ser aproveitado. Lembrando que aqui nós estamos discutindo o curso de teologia, que é um curso quase que 100% teórico, né? Então não há nenhum prejuízo. Foi interessante porque eu tive a oportunidade de ter conhecimento e da população também entender a nossa discussão. Agora eu volto com um projeto para entrar em pauta para que a gente possa fazer a votação. Lembrando que essa votação ela está quase que 100% acordada, porque houve um acordo tanto entre nós do PL e a esquerda, para que esse projeto, depois dessa audiência pública, nós pudéssemos aprová-los em consenso. Perfeito, eu ia perguntar justamente sobre isso, sobre previsão de votação. A gente sabe que o CCJ tem muita coisa para aprovar, principalmente da parte conclusiva, que termina ali mesmo na CCJ. Conta um pouco para a gente qual é a previsão de votação desse projeto de lei que a senhora relatou. Agora vamos aguardar a comissão colocar novamente esse projeto em pauta para que a gente possa fazer os devidos procedimentos. Eu acredito que vamos estar conversando com a deputada Carolina Detoni, que é presidente da CCJ, para que ela retorne o projeto, uma vez que isso já havia sido acordado em sessões anteriores. Perfeito, deputada, agradeço muito sua contribuição aqui, parabéns pelo debate, que foi cheio para uma quinta-feira, principalmente na CCJ, que a gente sempre está acostumado com deliberativas, e um tema importante aí para, claro, finalizar um projeto de lei que a gente vê claramente que existe divergências, mas que eles entram em consenso para que isso se torne uma lei. Perfeito. Obrigado, Aline, e elogio a deputada especialmente pela dinâmica que ela imprimiu a esse debate, a essa audiência pública no dia de hoje aí na Comissão de Constituição e Justiça. E eu vou pedir para botar mais uma vez aí o QR Code para que você possa, caso tenha se interessado por aprofundar no tema, assistir a íntegra desse debate na Comissão de Constituição e Justiça sobre a autorização, né, para que conhecimentos adquiridos em cursos livres, que são aqueles cursos que não têm autorização para funcionar, nem supervisão do MEC, possam eventualmente ser utilizados na graduação, no bacharelado em teologia, né? Matéria que só poderá acontecer se o projeto se converter em lei e, pelo que foi sinalizado ali por alguns, ele precisa até de algumas alterações, de um detalhamento a mais para que ele possa realmente ser efetivado pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Repito, a íntegra
está disponível no QR Code que aparece aí na sua tela, que apontando a câmera do seu celular, você acessa, aparece o endereço de internet e você, clicando em cima, acessa. Se o seu celular não está reconhecendo, duas opções. Dá uma olhadinha nas configurações para que ele possa reconhecer, né, os QR Codes, ou até baixe um aplicativo muito leve de leitura de QR Codes que torna esse processo até mais rápido. Outra possibilidade é a seguinte: você vai acessar por meio do QR Code esse ambiente de transmissão aqui, em que o debate já está passando de novo, te traz cada um dos participantes já cortadinho, para que você possa baixar ou compartilhar. Tem o requerimento com todo mundo que participou, o resumo da reunião em texto, os documentos da reunião. Você, inclusive, clicando em requerimento, chega aqui, ó, nos detalhes, na justificativa da deputada para essa audiência pública, e você descobre que ela se trata do projeto de lei 2988/2021. Deu uma busca, você chegou aqui na ficha de tramitação do projeto 2988 de 2021, de autoria do deputado Bibo Nunes. Você pode ver o inteiro teor, pode ler as reportagens da Agência Câmara, nós temos mais de uma, inclusive, aqui, porque tem mais notícias, pode votar na enquete, pode ver sessões e reuniões anteriores que trataram desse tema, pode conhecer todo o caminho que o projeto já fez até agora, e clicando em inteiro teor, você chega aqui no texto do projeto, que é muito simples. Está se acrescentando um parágrafo, o parágrafo 4º, ao artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Esse artigo 48 trata exatamente da questão da expedição de diplomas, e aí você tem também por que o deputado apresentou esse projeto na justificação aqui, que tem 2,5 páginas, e se aprofunda bastante nesse tema. Agora, se eu for ao portal principal da Câmara agora, eu vejo que continua lá o debate sobre a isenção de imposto de renda para professores em efetivo exercício. Leonela fala nesse instante. Vamos dar um pulinho lá aqui por meio do meu telão maior. Aqui, como tem um pouquinho de atraso na internet, já é o deputado Reginaldo Veras, professor Reginaldo Veras, deputado do PV do Distrito Federal, que é o autor do requerimento para esse debate, que está fazendo uso da palavra, provavelmente já encerrando o debate também. Vou ficar um pouquinho por lá e daqui a pouco eu volto com aprovações do dia de ontem, repetindo, mais de 80 aprovações importantes no dia de ontem. A gente tem pelo menos umas 20 aqui para trazer para você. Mas vamos ouvir o deputado Reginaldo Veras encerrando a sessão lá da Comissão de Educação. Inicial para a gente trazer essa temática ao debate, para a gente tentar sensibilizar as autoridades, para a gente achar outros meios de se chegar. Como disse aqui com muita clareza o Armando, ele verifica no projeto alguns embrólios de natureza constitucional. Tá bom, mas se nós defendemos essa causa, como superar esses embrólios constitucionais? E é assim que se faz o parlamento, expondo aqui as questões e a gente, a partir daí, buscando alternativas. Pô, se nós temos um imbróglio constitucional e há uma previsão na lei maior de que não se pode tratar categorias de forma diferente, que mudemos a lei maior. A gente aprova aqui uma PEC atrás da outra, quando é para beneficiar empresário. Quando é para fazer isenção fiscal para as grandes corporações, aqui ontem, inclusive, aconteceu isso aqui. Quando nós botamos o trabalhador para pagar imposto, tudo bem, está dentro da alíquota prevista, mas não tivemos coragem, nós não tivemos coragem de tributar as grandes fortunas que estavam em pauta. Aqui do DF, se eu estou equivocado, votou a favor de tributar as grandes fortunas, eu e a deputada Érica, e mais ninguém. Então, por que o pobre tem que pagar imposto e muito? Por que a classe média tem que pagar imposto e muito, enquanto aqueles que têm as grandes fortunas não pagam? Tá engraçado se você ver a fala da herdeira do Itaú. Ela, não, tem que pagar mesmo. Ganha muito, tem que pagar muito. Ela defendendo que as grandes fortunas tinham que ser tributadas. E aí aqui a gente vê um monte de gente de renda baixa defendendo que não, que tem que preservar a fortuna dos ricos, porque eles são ricos por mérito e outros argumentos dessa natureza que eu não vou entrar em detalhe. Mas é isso. Exatamente. Aqui a gente tem que debater, o nome disso é audiência pública, para a gente ouvir os diversos argumentos e tentar construindo um texto e tentar levar essa ideia adiante. Aí, galera, gostou desse vídeo? Dá o seu like, dê o seu comentário
e assista outros vídeos em nosso canal. Muito obrigado.